Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos dar continuidade hoje ao livro de Jeremias, capítulos 26, 27 e 28. Aqui o profeta Jeremias teve que se colocar no átrio do templo e falar com o povo que ali aconteceria como Siló. Isso significa destruição. Então seria destruído porque o povo decidiu não obedecer ao Senhor, não ouvir a voz de Deus, não cumprir a palavra de Deus. Ele estava falando o seguinte, Jeremias estava alertando assim: vocês estão adorando no templo, vocês estão adorando o templo, mas o coração de vocês estão longe do Senhor, a presença de Deus está longe de vocês, vocês andam aqui adorando, mas é legalismo, é religiosidade, porque existe um afastamento, não existe comunhão entre vocês e Deus. E nesse tempo, o que aconteceu? Por causa dessa chamada de atenção, por causa dessa palavra que Deus mandou, enviou através do profeta Jeremias, alguns sacerdotes e profetas ficaram irados com aquilo que Jeremias estava falando. Então eles queriam mandar matar o profeta, queriam mandar matar Jeremias por causa daquilo que ele estava falando. Só que era a verdade. Deus estava falando porque deveria ter conserto, deveria ter arrependimento, mas eles não estavam ouvindo. Era como que uma blasfêmia para eles. Para os sacerdotes, para os profetas falsos daquele tempo, Jeremias estava blasfemando contra o templo, então eles mandaram matar. Ele já tinha sofrido, o profeta de Deus, Jeremias, já havia sofrido muito. Ele já havia sido preso, açoitado, desmentido, humilhado e agora perseguido para ser morto. No capítulo 27, Deus manda que ele manda Jeremias fazer um jugo e entregar esse jugo, esse objeto, para todas as nações, que era um ato profético. Deus estava então falando com Jeremias: faça isso porque algo eu quero falar. Um ato profético mostrando que o povo deveria então obedecer, se submeter às ordens do rei Nabucodonosor, para não resistirem a este rei. Mas infelizmente, como haviam falsos profetas neste tempo, os outros profetas estavam declarando que isso não ia acontecer, que eles não precisavam se submeter a Nabucodonosor, que pelo contrário, em 2 anos haveria uma restauração completa, um tempo de paz. Mas independente dos pecados, independente das decisões erradas, da desobediência do povo, que tudo ia ficar bem. Então, profetas da falsidade que insistiam em falar aquilo que o povo queria ouvir, independente do que eles estavam fazendo. Mas Jeremias veio como boca de Deus para falar a verdade, para que houvesse conserto. Jeremias então estava falando, mostrando o arrependimento, a necessidade do arrependimento, dos maus caminhos, dos pecados, e outros estavam declarando que estava tudo bem. No capítulo 28, Ananias profetiza contra tudo aquilo que Jeremias estava falando. Então vem Ananias e declara que é mentira aquilo que o profeta de Deus está falando. Ele pega inclusive esse jugo, esse objeto que Deus havia mandado Jeremias levar às nações como ato profético. Então Ananias pega o jugo de Jeremias e o quebra. Jeremias se encontrava então totalmente sozinho nesse tempo. Ele estava se sentindo acuado, triste, um profeta que estava angustiado porque também estava se sentindo sozinho diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele era o único que estava falando da parte de Deus, falando a verdade do Senhor, enquanto todos os outros não queriam conserto, não queriam se arrepender, queriam continuar no pecado, na idolatria, e os outros profetas falando coisas contrárias. Novamente, lembrando que eles queriam falar aquilo que o coração deles queria ouvir e aquilo que o povo queria ouvir, e não aquilo que Deus estava falando. Jeremias, então, parece que não reagiu contra Ananias, contra essas palavras contrárias, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade e ela se cumpre. No tempo do Senhor, ela se cumpre, independente da dureza da palavra de Deus, porque às vezes é dura, principalmente uma palavra que nos mostra que tem que ter conserto, que tem que ter arrependimento. É dura muitas vezes, mas as pessoas não queriam ouvir. Mas essa palavra, mesmo sendo dura, era a verdade que tinha que ser praticada. Jeremias se sentiu sozinho então, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E isso também acontece nos dias de hoje, independente do que estamos ouvindo. De fato, se vem de Deus, é a verdade e ela vai se cumprir.
Deus não falha, sua palavra não falha. Deus manda então falar a Ananias que o Senhor não havia enviado ele. Então Deus fala: Ananias, eu não te enviei, eu não estou falando através da tua boca, mas estou falando através de Jeremias. E que ele fez com que o povo acreditasse em mentiras. Então que ele sofreria as consequências, Ananias sofreria as consequências da mentira. E Deus estava falando sobre isso para ele. Então que ele iria morrer. E de fato, morreu Ananias em aproximadamente 2 meses após ele ter espalhado mentiras no meio do povo de Deus, né? Que é a causa da sua justiça própria, da sua palavra própria, do seu querer próprio, do seu pecado, da sua mentira. Então, a consequência daquilo que ele estava fazendo, que era mentira, né? Ele veio a morrer. Jeremias não defendia uma causa própria. É bom a gente entender que Jeremias não estava defendendo uma causa própria. E Ananias, sim, e os outros profetas, sim. Ele estava defendendo a causa de Deus. Ele estava sendo um profeta humilde, nobre, verdadeiro. Não era uma disputa contra ninguém, para que ele vencesse algo, não, mas a sua atitude era submissa ao Senhor. Então, para Jeremias, era mais importante ouvir Deus, falar de Deus, do que tudo aquilo que estava acontecendo ou tudo aquilo que as pessoas queriam ouvir. E você? Quem você tem adorado? Quem você tem reverenciado? Você está no templo, você vai a um templo, você adora o templo ou você adora o Deus que está ali e o Deus que te acompanha aonde você está? Adoramos sim ao Senhor. Nós falamos da parte dele e o nosso coração deve estar sempre cheio das suas verdades e não de mentiras vãs por aí, mas sempre cheio da palavra do Senhor, daquilo que ele fala ao nosso coração, daquilo que é a verdade absoluta. Assim deve estar cheia a nossa mente e o nosso coração. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos que foi falado hoje, pode fazer a sua pergunta logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.